Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e eu agradeço as muitas mensagens que eu recebo aqui no canal, né? E principalmente quando vocês terminam com a frase aí até amanhã, porque é um compromisso que amanhã estaremos juntos estudando as Escrituras. Ontem eu compartilhei aqui a respeito de que Esaú, ele vendeu a sua primogenitura ali, ou seja, desprezou, né, a sua primogenitura ali por causa de um prato de guisada ali, né? Um prato de lentilha, uma sopa ali de carne. E ele passou isso para seu irmão. Hoje eu vou continuar essa mensagem falando sobre o recebimento dessa bênção, tá bom? E eu quero passar aqui nessa mensagem que não se trata de Jacó querendo passar o seu irmão para trás. Se trata de Jacó querendo reivindicar aquilo que lhe era de direito, porque o irmão dele já havia vendido. O irmão dele não dava valor à primogenitura, ao sacerdócio, e ele queria muito ter isso, por isso que ele conquistou, tá bom? Então não foi nada algo premeditado, né? A gente viu quando ele fez ali o guisado ali, o irmão dele chegou por acaso ali, né? E tem também duas citações que o Adriano ele colocou, tá bom? Falando sobre essa compra, né? Quando Esaú ele despreza a sua primogenitura. Então, falando que é um exagero da parte de Esaú, que ele estava prestes a morrer ali. Se ele tivesse prestes a morrer, com certeza o irmão dele socorreria ele, né? Além do mais, tinha gado ali, tinha outras coisas que ele podia matar e comer também, né? Então eu vou deixar essas duas citações aqui no final da descrição do vídeo aqui, tá bom? Para vocês acompanhar aí o que foi dito a respeito disso. Já agradecendo o Adriano, que sempre ele coloca citações. Ontem ele colocou nos comentários ali duas citações e eu coloquei no topo da lista, tá bom? Então sempre quando você estiver entrando ali no canal, dá uma olhada nos comentários que fortalece bastante a mensagem. Se você não é inscrito ainda no canal do Adriano, tá bom? Adriano Pereira, o canal Meu Propósito, eu vou deixar o link também aqui no final da descrição do meu vídeo. Vai lá e se inscreva no canal dele. Vamos lá para o compartilhamento da mensagem de hoje aqui, continuando sobre a mensagem de ontem. Bom, aqui começando a partir de Gênesis, capítulo 27, no versículo 4, eu vou apenas parafrasear, porque são muitos versículos para ler aqui, né? Então aqui no versículo 4, o que está acontecendo? Isaac, ele pede para Esaú ir caçar um animal e fazer ali uma carne, né? Preparar para ele uma carne para que ele coma e depois abençoe ele, né? Dando a bênção da primogenitura para Esaú ali. E nós podemos ver que Esaú ele vai atrás dessa caça, né? O que já passa aí a ser errado, porque se ele vendeu a primogenitura para seu irmão, quem é que está enganando quem aqui, né? Ele ficou em silêncio, ficou calado ali, ele falou, eu vou pegar essa bênção aqui, né? Então, mostra da parte de Esaú ali que ele não teve palavra no que ele falou, tá bom? E aí, então, ele vai ali buscar aquela caça, só que enquanto o pai Isaac estava conversando com Esaú sobre essa parte, né, de dar a bênção para ele, a mãe Rebeca ouviu tudo, né? E a mãe já tinha ciência, ela tinha informações, inclusive, que outros não tinham, que Jacó, ele seria o primogênito, que era ele que seria o maior servindo ao menor, ou seja, que o menor que teria o direito de patriarcado e o direito ao sacerdócio. Então, a gente pode até julgar as ações que Rebeca fez, mas hoje em dia, né, é difícil a gente julgar, fazer olhando com o nosso olhar do hoje em dia, algo que aconteceu bem lá no passado. Porque, por exemplo, alguém pode estar passando uma necessidade e eu dizer para a pessoa assim, ah, Deus vai te abençoar, e não fazer nada pelaquela pessoa. Seria isso certo? Não. Então ela tinha ciência, Rebeca, ela tinha ciência dessa profecia, que Deus havia abençoado com a bênção da primogenitura Jacó e não Esaú. Então ela pegou e fez aquilo que ela achou que era direito. Ela falou, ah, se Deus já falou para mim que vai ser Jacó, então eu vou dar um jeito aqui que vai ser Jacó, né? Então ela buscou fazer meios para que fosse Jacó. Não que Deus precisasse de uma ajudazinha ali, né? Porque independente ali se Isaac ele tivesse abençoado Esaú com a bênção da primogenitura,
O sacerdócio, ele tanto pode dar uma bênção como pode tirar. Ele tanto pode abençoar como pode amaldiçoar a pessoa. Tá bom? Então ele poderia revogar a bênção, né? Como diz lá em Mateus 17, né? Eu acho que é 19, desculpa, que fala ali sobre o poder selador. Né? Tudo que selares na terra, ligares na terra, será ligado no céu. E tudo que desligares na terra, também será desligado no céu. Né? E Jesus Cristo falando ali do poder do sacerdócio para Pedro. Então, nós podemos ver que ele poderia dar a bênção e tirar novamente, mas não é isso que vai acontecer nessa história aqui. Tá bom? Então, eu vou estar compartilhando com vocês o que acontece aqui. Então, Rebeca chega para Jacó e diz: olha, você vai fazer tudo conforme eu mandar, tá bom? Porque o seu pai está querendo dar a bênção a Esaú, né? Mas a bênção ela é sua, por direito, né? E seu irmão vendeu também, né? Então ela começa a conversar e fala: você vai fazer de acordo com o que eu mandar. Vai lá e pega 2 cabritos que eu vou preparar ele para que o seu pai coma e te abençoe. E aí Jacó ele começa a falar de alguns problemas. Ele fala: olha, o meu irmão, meu pai tá cego, mas o meu irmão ele é peludo, eu não tenho muito pelo não, o pai vai perceber. E ele fica muito preocupado aqui, né? Ele fala assim, ó, no versículo 12, né? E aí eu trarei sobre mim maldição e não bênção, né? Ele falou, ao invés do meu pai me abençoar, ele vai falar que eu estou enganando ele, vai me dar uma maldição. Então podemos ver a preocupação de Jacó aqui em não ser amaldiçoado. O que ele queria era uma bênção, tá bom? Então a gente vê essa preocupação aqui. Mas Rebeca, ela já tinha tudo planejado na mente dela, né? Ela falou, não vai lá, pega o cabrito, eu vou preparar a comida que seu pai quer aqui, do gosto que ele quer, e vamos pegar a pele, né, do cabrito, é um cabrito novinho, então a pele era bem fininha ali, né? Então vai parecer que você é peludo, eu vou colocar sobre você isso aí, né? Ele falou, eu não tenho o cheiro do meu... E começa a falar várias coisas ali. Ela falou, não, eu vou pôr uma roupa que é do seu irmão em você, você vai ter o cheiro dele. Então ela começa tudo já explicado o que Jacó tinha que fazer. E ela dá como se fosse uma ordem mesmo a Jacó, né? Você vai fazer igual o que eu te mandar aqui, tá bom? E ela até falou, né, quando ele fala assim, eu tenho medo que meu pai me amaldiçoe, né, em vez de me dê uma bênção. E Rebeca, ela vai e fala assim, ó, se ele te amaldiçoar, que a maldição caia sobre mim. Por que ela fala com tanta certeza isso? Porque ela sabe que Deus não amaldiçoaria o filho dela, e nem a ela, porque a bênção realmente pertenceria a Jacó. Ela já tinha ciência de tudo. Então ela estava fazendo aquilo que estava ao alcance dela, para que a bênção chegasse ao filho dela, tá bom? Então, é interessante ver essas coisas aqui, né, nesse olhar, nessa luz, né, da palavra aqui. Então, continuando aqui, vamos ver aqui. O pai, ele ficou um pouco desconfiado, né, com a voz ali de Jacó, quando ele chegou e falou, sou eu, tudo. E ele falou, não, chega mais perto, né? Ele foi lá, apalpou ali para ver se realmente ele era peludo, que era ele. Então ele comeu a parte ali e até ele falou, antes de dar a bênção em Jacó, ele falou, deixa eu te dar um beijo, né? Tá aqui no versículo 26, né? 26 em diante. Disse-lhe o pai Isaac, ora, achega-te para que eu te beije, meu filho, né? Só que aí depois, quando ele está beijando, ele cita aqui do aroma do campo, e ele sentiu esse aroma por causa da roupa, que era de Esaú, né? A Rebeca pediu para Jacó colocar a roupa de Esaú ali. Então, na história em si, a gente vê que tá realmente enganando o pai Isaac ali. Mas a bênção em si era de Jacó, tá bom? A bênção em si era para ser dada em Jacó. E tanto é que o Senhor ele não retira a bênção depois. E o próprio Isaac reconhece isso também mais tarde, tá bom? Então vamos continuar aqui compartilhando aqui, né? Ele vai lá e abençoa Jacó com essa bênção. E aí, então, logo após que ele sai, um sincronismo incrível, né? Logo após que ele come ali, abençoa Jacó, ele sai, né? E aí, após ele sair, entra Esaú, né, com a caça ali, com o guisado ali, né, com a carne da maneira que o pai dele queria que preparasse. Pai, eu cheguei, cadê come, senta, come e me dá a minha bênção.
ele falou, quem é você, né? Isaac perguntando. Ele falou, sou seu filho primogênito, Esaú. E nessa hora, Isaac estremeceu, né? E aí ele percebeu o que havia acontecido, que ele havia abençoado Jacó e não Esaú ali, né? E aí ele fala com Esaú, olha, eu abençoei o teu irmão, né? Agora já foi, né? Ele não pode retirar uma bênção que Deus mesmo havia dado. Não sei se talvez com as mulheres seja novidade, mas quando os homens eles colocam a mão ali sobre a cabeça de alguma pessoa para dar-lhe uma bênção, a gente sente por meio do Espírito as palavras que nós devemos dizer. A verdade é o Espírito deve fluir por nós para usar a gente como instrumento para abençoar aquela pessoa. Então Isaac sabia que aquela bênção havia sido válida, né? Então eles começam a conversar ali e ele fala, né? Olha, eu o abençoei e ele será bendito, né? Não tem como, eu já abençoei ele e ele será bendito. É aqui dizendo também que não significa que ele não poderia retirar a bênção. O sacerdócio serve para tirar também a bênção, tá bom? Mas ele está falando aqui que a bênção foi legítima, era a vontade de Deus. E aí a gente consegue imaginar então Isaac, né, chorando por causa que ele perdeu a bênção aqui. E ele fala algo sobre Jacó também, né? Ele fala sobre Jacó o seguinte aqui. Eu vou ler, o versículo 36. Aqui é Esaú falando sobre Jacó. Ele diz assim: E então diz: Não foi com razão que o seu nome foi chamado Jacó? Tanto que já 2 vezes me suplantou. Suplantou é me enganou, né? A minha primogenitura me tirou, e agora me tomou minha bênção. E disse ele: Não reservaste, pois, para mim nenhuma bênção alguma, né? Perguntando para o pai dele. Então ele fala que o irmão dele enganou ele. Só que nós sabemos que foi ele era de maior, os dois eram grandes, e ele que quis vender a progenitora. É mais fácil colocar a culpa em outra pessoa ali. Ele que estava errado, porque quando o pai dele falou que ia dar a bênção nele, ele ia falar, ó pai, eu sei que você quer me abençoar antes de eu morrer, mas essa bênção, né? Eu tô arrependido do que eu fiz, mas eu vendi a bênção lá pro meu irmão, tá bom? E contar a história, mas não foi o que ele fez, né? Ele ficou quietinho, escondido ali e tentou dar uma despertalhão e pegar a bênção para ele de volta, tá bom? E aí aqui nessa hora ele começa a chorar, querendo uma bênção, né? Olha só o que diz aqui o versículo 38. E disse Esaú a seu pai: Tens uma bênção, meu pai. Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. E eu quero compartilhar com vocês aqui que tanto essa visão que eu estou compartilhando aqui, eu acredito muito nela, que essa visão que eu estou compartilhando é verdadeira, porque nós não vemos em lugar nenhum das escrituras uma repreenda a Jacó, né, pelo que aconteceu aqui. Porque ele estava indo. Isso eu acho que Deus deixou desenrolar dessa história dessa maneira para mostrar quanto Jacó ele queria essa bênção, né? O quanto ele desejou e buscou essa bênção, né? E também essa história está aqui registrada dessa maneira. Nós não temos todos os detalhes, mas é para mostrar também como Esaú ele desprezou, como Moisés bem citou aqui nas escrituras, né? Que ele desprezou a sua primogenitura, o direito ali de ter o sacerdócio, tá bom? A única crítica que nós vai ter é o próprio irmão, que eu acabei de ler aqui, chamando o irmão dele de enganador, mas aí é uma briga de família, não é um profeta falando que ele havia enganado. Você quer uma palavra de um profeta? O que está acontecendo aqui? Vamos lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 16 e 17. Diz assim, ó: Que ninguém seja fornicador ou profano como Esaú. Olha só a repreenda aqui, né? E aqui no Novo Testamento nós vemos uma repreensão a Esaú, porque ele era profano, né? Ele gostava das coisas carnais, tanto que ele se casou ali com 2 moças fora do convênio, né? Mais tarde, quando ele percebe que o irmão dele vai fazer a vontade do pai e da mãe, vai buscar filhas ali, né, dentro do convênio, ele vai lá e tenta pegar, né? Ele vai lá na parentela de Esaú não, desculpa, na parentela do irmão dele, que é Ismael, e toma uma esposa para si, para ver se consegue agradar o pai e a mãe ali,
né? Ele fica com 3 esposas, então, e ele bagunçou foi mais as coisas ali, né? Não tinha conserto que ele havia feito ali, tá bom? Inclusive tem uma história entre os rabinos, né? Por causa dessa tradição de ter várias esposas ali, ele fala que é melhor você ter 2 esposas do que ter 3, né? Ou é melhor você ter 4 ou 2, mas nunca 3. E aí a explicação, não sei se é uma piada ou o jeito deles falar, eles falam o seguinte: se você tem 2 esposas, as 2 vão ficar amigas e vão conversar, né? Agora, se você tiver 3, 2 vão juntar e vão ser amigas e vai ficar falando mal da outra, aí a outra vai ficar desprezada. Aí por isso que eles falam, é melhor ter 4 logo, porque aí 2 ficam junto com uma, né? 2 ficam junto e as outras 2 ficam junto ali, de amizade, né? Então tem essa, não sei se é uma piada ou um dizer que eles fazem aí, tá bom? Mas voltando aqui no versículo, né? O versículo aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 16, olha só, como eu não acho nenhuma repreenda a Jacó, mas aqui a Esaú eu já acho, né? Que diz assim, ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, porque por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que querendo ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrima o buscou. Olha, essa parte é muito triste, né? Porque eles reconhecem que Esaú ele vendeu a primogenitura dele e depois ele se arrependeu e quis buscar essa bênção, mas não achou lugar para arrependimento. Então a gente está nessa terra aqui, existe um tempo para nós nos arrepender, mas vai chegar uma hora que não dá mais tempo. Então nós temos que fazer as obras agora, nesse momento. Então nós podemos ver aqui essa parte que fala sobre isso, tá bom? E aí quando ele pede uma bênção para o pai dele dá uma bênção para ele. Mas ele não pode dar a bênção da primogenitura. O pai dele diz no versículo 39 aqui assim, ó. Então respondeu o pai de Isaque e disse, né, abençoando ao filho: Eis que tua habitação será nas gorduras da terra, no orvalho do alto dos vales do céu, né? Então aqui lembra sobre a semente, né, de Esaú, que vai se chamar Edom, que o apelido dele vai ser vermelho, né? Então vai ser os edomitas, eles vão habitar nos altos da montanha, né? E vão viver de caça. E aqui no 40 é muito interessante aqui essa bênção, porque diz assim, ó, e pela tua espada viverás, e o teu irmão servirás, né? Então ele fala que pela tua espada viverás, e a teu irmão servirá. Você sabe o que significa aqui, essa parte, quando o pai dele, Isaque, diz a Esaú, pela tua espada viverás? Pode trocar a palavra espada por escolha, tá bom? Ou seja, pela tua escolha viverás. Então, a história aqui mostra o quê? Que as escolhas que Esaú fez, lhe fez perder a primogenitura. E as escolhas que Jacó fez com que ele ganhasse a primogenitura. Não é à toa que Jacó também significa lutador, né? Dos significados ali. Ele lutou para ter essa bênção, tá bom? Então, para Deus, todas as pessoas são iguais, não existe favoritismo. Mas aqueles que escolhem servir a Deus, automaticamente vão ser abençoados, que é o que a gente vê aqui nessa história. Bom, mesmo assim, após receber essa bênção, ele odiou o irmão dele pelo que tinha acontecido, né? Ele culpou o irmão dele do que havia acontecido e planejou matar em seu coração ali, depois que o pai dele morresse, matar o irmão dele ali, tá bom? E aqui a escritura é bem clara, que diz que ele disse isso no seu coração. E eu não sei, Rebeca ela tinha uma sintonia, é uma grande mulher, ela tinha uma sintonia tão grande com Deus que ela ficou sabendo as coisas que estavam no coração do irmão, né, do filho dela ali, Esaú. E aí ela sabendo que ele intentava matar o irmão dele quando o pai morrer, ela pegou e chamou Jacó e falou, olha, você vai ter que ir para a terra do meu irmão lá, Labão, tá bom? Lá para Harã, e fica lá até a raiva do seu irmão passar. Ela conhece os 2 filhos, sabia que essa raiva ia passar, né? Já fica lá e quando der o tempo eu te chamo. Ele vai para lá, né? Vai ficar 14 anos ali, né? na terra lá. A gente vai estudar isso semana que vem, tá bom? Mas eu só queria compartilhar uma parte que ela falou aqui, né? Ela falou aqui, ó, no versículo
a partir do versículo 43. Agora, pois, meu filho, ouve minha voz, né, e foge para junto de meu irmão Labão e Harã. E fica ali até que eu peça para você voltar. No versículo 45. Até que se desvie de ti a ira de teu irmão, e se esqueça do que fizeste. Então mandarei trazer-te, porque, porque seria eu desfiliada também de vós ambos no mesmo dia. Quando fala aqui desfiliada, é que ela perderia os 2 filhos dela. Ou seja, como Esaú planejava matar ali Jacó, ela ficaria sem os 2 filhos. Por que que ela fala aqui que iria perder os 2 filhos? Por causa da lei que foi dada em Gênesis capítulo 9, versículo 6, que foi Noé depois do dilúvio ali, que diz assim, ó: quem derramar o sangue do homem, pelo homem o sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme sua imagem. Então aqui é uma pena de morte. Se alguém matasse alguém, tinha que ser morto. Então, pela lei, se Esaú matasse Jacó, ele teria que ser morto. Teria que ser morto por um parente de Jacó. Se não houvesse parente, teria que ser a tribo, né? Ali ia ter que executar ali. Então, por isso que ela fala que ela seria desfiliada dos 2 filhos ali. Perderia os 2 filhos se um matasse o outro. Finalizando aqui, ela vai lá e poupa o marido dela dessa. Eu acredito que só ela ficou sabendo dessa intenção no coração do filho dela, e ela poupa o marido dela, não conta que Esaú planejava matar Jacó. Mas vai lá e fala: olha, eu já estou muito triste porque Esaú tomou as filhas aqui da Cananeia, tá bom? Casou com elas, eu só tenho desgosto com essas moças aqui, elas são idólatras, elas não vão levar meus netos para a igreja. Ela começa a reclamar ali: olha, se Jacó casar com uma dessas moças aqui também, não tem sentido a minha vida. E aí o Isaac, sendo o patriarca ali, chama Jacó e fala: olha, eu não quero que você case com as filhas de Cananeia. Vai lá buscar uma moça para você lá na terra do irmão de Rebeca, né? Na casa de Labão lá. Então, é isso que ele faz, e aí semana que vem a gente vai estar compartilhando sobre essa parte aí, tá bom? Só queria compartilhar com vocês essa parte que fala sobre pela tua espada viverás, ou seja, pela tua escolha você vai viver, né? Então a gente não pode desprezar as bênçãos que Deus ele dá nas nossas vidas. Eu posso dizer que eu já fui aí presidente do quórum, né? E eu trabalhei tanto para que alguns homens pudessem receber o sacerdócio de Melquisedeque, né? E trabalhei tanto, e eles não conseguiam, né? Às vezes não estavam focados. Então já tocou o presidente do quórum, é outro, já teve outras oportunidades da pessoa receber o sacerdócio de Melquisedeque, e ainda assim o tempo vai passando e a pessoa não vai recebendo. A pessoa precisa pôr a vida em ordem, precisa não desprezar as bênçãos que tem, Deus ele pode nos dar. Com certeza, né, se um filho seu, né, se você não tem o sacerdócio aí, um filho seu ficar doente, você vai comprar um remédio e vai dar, né? Mas se a minha filha ficar doente, eu vou comprar o remédio, vou dar e também vou dar uma bênção, né? Então, que nós não perdamos essas oportunidades de abençoar as nossas famílias, tá bom? Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.